Boa noite a todos, os meus irmãos da Casa de Jesus. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, em nome do nosso Mestre Maior, para que, à luz da doutrina espírita, possamos refletir sobre as questões da imortalidade da alma, sobre o aproveitamento do nosso tempo nessa atemporalidade e como devemos ocupar esse espaço onde que para o espírito não há o limite de espaço. Não, que o espaço é nada mais, nada menos do que uma barreira no processo material. E estávamos a refletir o tema que traríamos na noite de hoje e lembrei-me de uma história de uma jovem em que certa feita a mãe dela perguntou a ela quando criança, era uma criança na terceira idade, na terceira infância, 8, 9 anos de idade. E a mãe pergunta a ela: filha, qual é a parte mais importante do corpo? Então a filha parou, pensou, refletiu e disse: mãe, eu acho que a parte mais importante do nosso corpo são os ouvidos. E ela disse: filha, você respondeu com muita sapiência, mas tem pessoas que não ouvem. E não deixam de existir, não deixam de ser, às vezes, até melhores. Muitas e muitas vezes, nós somos mais surdos do que muitos surdos. Às vezes, é melhor não ter a condição de ouvir do que ouvir certas coisas. Como deve doer para um pai ouvir de um filho o não reconhecimento, ouvir de um filho uma falta de respeito, uma agressão, palavras duras, calúnias. E muitas vezes a gente ouve, mas não ouve. Ou seja, a gente só escuta. Como você pode estar aí, algum vizinho deve estar batendo, algum carro passando na rua. A gente está escutando, mas está procurando ouvir agora o que está saindo aqui nessa tela. Então tem muitas pessoas que não ouvem verdadeiramente, elas trazem consigo uma deficiência grande ou total dos ouvidos e nada ouvem. Mas existe, pois, uma lenda, ou que reza uma lenda oriental, em que diz que a gente só consegue ouvir a Deus quando a gente silencia. É porque os nossos ouvidos muitas vezes estão para ouvir coisas que até mesmo a gente não gostaria de ouvir ou não quer ouvir. Ou muitas vezes a gente acha que não precisa ouvir. Isso acontece muito na adolescência. Mas tem pessoas que estendem a adolescência até a idade adulta e não gostam de ouvir uma crítica, ouvir uma queixa, ouvir uma repreensão. E tem gente que não sabe ouvir. Coisas que é para ouvir, guardar e fala. E essa fala muitas vezes atormenta a vida de muitas outras. Às vezes a gente precisa que alguém nos ouça. E a gente fala coisas muito importantes. A gente fala até das nossas dores.
às vezes um desejo, mas pede que a outra pessoa guarde consigo o que escutou. Mas não. E muitas vezes essa fala trazem feridas, que em grego quer dizer trauma. Às vezes complica a vida de muitas pessoas. Às vezes bloqueia o encaminhamento de algumas outras tantas. A pessoa está num destino e pede que a outra guarde algo e ela fala e aí quebra aquele planejamento, aquela vontade, aquele ideal e passa a ter grandes compromissos. Ludwig van Beethoven, ele passou a compor de uma forma mais bela depois que deixou de ouvir. Ouvir o que ele ouvia nesse mundo. E passou a ouvir as melodias de uma forma muito mais contundente, muito mais brilhante. E aí passaram-se os tempos e a mãe no outro dia perguntou novamente à filha: qual é a parte mais importante do corpo? E ela respondeu: os olhos, minha mãe. E então a mãe disse: você respondeu com muita sabedoria, mas tem muita gente que não tem os olhos. E por incrível que pareça, elas conseguem se aperceber, ver coisas muito mais profundas que a gente não vê. Os olhos, muitas vezes, eles nos dirigem a ver só a capa. E a gente confia muito nos olhos. E pouco a gente adentra na alma. A gente é encantado, muitas vezes, pelos olhos. E a gente faz as nossas escolhas pelo que os olhos veem, mas não pelo que os outros sentidos conseguem ver. O que a nossa percepção sensorial, a nossa inteligência emocional, a nossa sensibilização, a nossa intuição, muitas vezes nos remete a ver. Mas a gente nega todas elas e vai ver só o que esses olhos têm a ver e valoriza só o que esses olhos veem. A beleza física, por exemplo. Tem pessoas tão lindas, corpos perfeitos, mas profundamente ordinárias. Vazias, invejosas. Muitas vezes o sorriso nos lábios a gente vê, mas que lá dentro tem uma mente peçonhenta. Sorri, oi, tudo bom, como vai? Ai, que bom te ver. E por dentro assim, ai, como eu te detesto, eu não gosto de você. Se eu pudesse, eu não estaria nem na sua presença. Ai, que imbecil, ai, que figura nojenta. Infelizmente a gente vê isso. E não é bom ver. Às vezes é melhor não vir com os olhos, como Jesus assim o disse, do que esses olhos ser a causa da nossa perdição. Qual é o filho que gostaria de ver um pai embriagado batendo na mãe? Ver uma mãe jogar fora a oportunidade da família por causa de coisas pequenas que ela vê e valoriza só o que vê e não do que se apercebe. Quantos pais gostariam de nunca ter visto um filho adentrar-se no mundo das drogas, atrás de umas grades, na cadeia pública, ser morto por causa de uma briga num bar, ser morto porque outros com preguiça e com maldade de trabalhar por causa de um relógio, um celular,
ceifa a vida de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão. Não. Seria melhor não ter olhos. Mas quantos que não têm olhos e se apercebem de coisas tão lindas? E que por mais que a gente veja coisa linda, a gente não consegue valorizá-las. Um filho que está ao nosso lado, uma oportunidade de emprego, de ser útil, uma oportunidade de... Não. Só consegue ver-se a si mesmo. E só consegue ver-se aquilo que deseja, aquilo que quer. É o ego supervalorizado, o egoísmo. Só consegue ver aquilo que quer e pouco se importa o que os outros estejam querendo ou precisando. Quantos que não têm os olhos e veem melhor do que a gente que os tem? Somos verdadeiros cegos do existir. Por isso que ele nos chama a atenção, quem tenha olhos de ver, que veja. Minha filha, qual é a parte do corpo mais importante? Já era adolescente. E ela disse, minha mãe, acredito que sejam as mãos. As mãos são aquelas que tratam das comidas. São as mãos que trabalham e dão um pão. As mãos, elas cirurgiam, elas alfabetizam, elas constroem. Pensaste bem, filha, disseste mais uma vez, com muita sabedoria. Mas tem gente sem mãos e consegue escrever com a boca, pintar com os pés, trocar uma fralda com os pés, cozinhar com os pés, trabalhar perfeitamente com a boca. Há um atleta que sofreu um acidente e ficou tetraplégica. E tornou-se um atleta famosíssimo, porque conseguiu ser um grande artista, um pintor excelente, desenhando com a boca obras perfeitas. Muitas vezes essa mão é que poderá nos fazer perder até mesmo a encarnação. Essa mão que deveria ser uma alavanca de trabalho, ela torna-se uma alavanca da perdição. Ao invés de abraçar a humildade, a simplicidade, ela abraça a mesquinhez, a mentira, a falsidade. Às vezes de dar a mão aos necessitados, aos desamparados, aos menos favorecidos, dar a mão aos orgulhosos, aos potentados do mundo, para pegar carona nessas caudas de fogos que brilha só naquele instante e se apaga. Melhor se não tivéssemos as mãos do que tê-las e ao invés de curar, matar, ao invés de lecionar, roubar oportunidades, ao invés de ninar, abortar, ao invés de escrever uma carta de amor, escreve cartas falsas, ao invés de soerguer, aponta. Como nós temos um corpo
Às vezes é tão perfeito, que mesmo que não tenhamos olhos, há uma compensação, aguçam-se os ouvidos, melhoram os ouvidos. Às vezes, sem os ouvidos, sem ouvir, aguçam-nos os olhos, a percepção tátil. É tão perfeito que por alguma coisa que falte, ele compensa no outro. E o que a gente faz com tudo isso? Nessa perfeição tão incrível. Ao invés de somarmos, nós dividimos, mas não aquela divisão da solidariedade, não aquela divisão de repartir com o outro aquilo que nós temos, mas a divisão que flagela, a divisão através do impulso da inveja, a divisão através do impulso da maledicência, do impulso de não conseguir ver o outro melhor que si. Não consegue permitir que o outro seja. E aí divide, excluindo aquele que tem mais possibilidade do que a gente. E aí a gente tenta ceifar, cortar. Nós temos a condição não só de ter corpos que foram criados com uma perfeição imensa, mas temos, acima desse corpo material, temos o corpo crístico, o corpo de ideias e ideais crísticas, em que não há corpo que nos dê a facilitação para a construção maior que este. É tão forte a soma desses corpos, o corpo material e o corpo dos ideais crísticos, que somar é pouco. O ideal é multiplicar de forma exponencial. 1 em 10, 10 em 100, 100 em 1000, 1000 em 1 milhão, e assim sucessivamente. Mas, minha filha, qual é a parte mais importante do corpo? São os pés, minha mãe. Mais uma vez eu vejo que tu cresces e tu estás ampliando a tua sabedoria. É verdade, os pés são tão importantes, mas tem tantas criaturas sem pés. E elas caminham mais do que nós que não temos pés. Não temos, que temos pernas e pés. Elas caminham melhores do que a gente. Às vezes nós somos paralíticos do existir. Temos pernas, mas não seguimos adiante. Essas pernas, elas ficam marcando o passo no mesmo lugar. Pum, 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 pum. Cansa, angustia, porque você está movendo as pernas, mas não vai a lugar nenhum. Às vezes a gente passa os dias, passa os meses, passa os anos, e a gente se sente os mesmos. As mesmas intrigas, as mesmas picuinhas, aqueles mesmos grupos, aquelas mesmas ideias, aqueles mesmos obstáculos. E se chega alguém diferente, uma ideia diferente, uma proposta diferente, não. Deixa a coisa como está, que invenção. Chega aqui logo querendo mudar, chega aqui logo querendo fazer coisa. Vem perturbar aquilo que já estamos acostumados. Jesus veio perturbar os mal acostumados. Não era mais olho por olho, dente por dente, foi uma reviravolta total. Total. Fazer o bem que vos odeiam e caluniam.
perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se alguém vos toma a capa, dá-lhe também um manto. Fazer os outros o que tu gostaria que os outros te fizessem. Ele perturbou a quietude, aquela forma de ser de milhares de anos. Não são mais os potentosos na terra, mas os mais simples, humildes. Qual de nós é o maior, Senhor? Aquele que for o último, aquele que se fizer servo. Quantas vezes usamos os nossos pés para corrermos para cima de um precipício? Sabemos que vamos cair, mas desafiamos a própria sorte. Temos intuições profundas dos nossos anjos de guarda, dos espíritos protetores, a própria intuição, na percepção, na sensibilização a dizer, não vai por aí. A própria razão grita-nos, não vá. Você não está vendo que você vai sofrer, o que você vai passar. Mas nada disso adianta. Por mais que se diga, por mais que se mostre, por mais que se coloque. Não. Vamos e vamos e vamos e vamos e olhe. Cai no precipício. A gente leva um tempo para sair. E de repente, a gente caminha pelo mesmo lado, numa mesma estrada, e a gente vê o mesmo precipício e caímos de novo. Aí levamos mais um grande tempo para sair do precipício. Aí leva-se um tempo, leva-se muito tempo para sair. E novamente, pegamos a estrada, o mesmo caminho, e caímos no mesmo precipício. E agora levamos menos tempo para sair. Mas dessa vez, nós vemos o mesmo caminho na mesma estrada. Nós decidimos atravessar, pegar um novo caminho, uma nova direção, uma nova estrada. E não mais caímos. Mas por que levar tanto tempo? Por que a gente não consegue ouvir a razão, a intuição, a experiência? E marchamos deliberadamente para a queda, para a dor, para a injustiça. E assim foram se passando os tempos. E chegou um momento em que o avô dessa moça, ele partiu. Ele deixou a carne. Ele desencarnou. E ela observando o seu pai e a sua mãe chorando. Principalmente seu pai, era a segunda vez na vida que ela via seu pai chorar. E eles chorando, abraçados. O pai abraçava-se com a mãe, abraçava-se com a irmã, abraçava-se com ela, a filha, abraçava-se com os outros filhos, com os amigos. E a mãe perguntou, filha, qual
qual é a parte mais importante do corpo? Não sei, mãe. Tudo que eu tinha para dizer, eu te disse. Sim, você disse com sapiência. Mas agora a experiência te mostra. Aí ela olhou e disse: é verdade. São os ombros. São os ombros. Quem não precisa de um ombro para receber um apoio, um carinho, um conforto, um ombro para chorar, para sorrir, um ombro para se deitar, se redimir, um ombro para poder se ouvir: eu te amo, eu te perdoo. Jesus uma vez disse: o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Numa leitura mais simplista, a gente pode dizer que ele não tinha casa para morar. Ele não tinha nenhum bem material. Mas se formos buscar a psicologia profunda, ela nos dirá: ele não tinha um ombro. Ele foi e é amigo de todos. A gente bate no peito dizendo com toda alegria e satisfação. Claro que é uma satisfação. E dizer: o amigo incondicional de nossas almas. E é, mas nós não somos dele. Aonde ele pôde falar da sua solidão? Quem compreendia na íntegra, ou até de forma mais próxima, o que ele vivia e o que ele sentia? Não. Ele sentiu abandono. Ele foi abandonado várias vezes. Ele sentiu tristeza. Ele sentiu solidão. Ele sentiu incompreensão. Ele não tinha alguém para conversar dentro da sua capacidade cósmica. É como se nós fôssemos levados agora para uma aldeia das mais primitivas, a de uma ilha próxima à Índia. Ela faz parte do território indiano, onde nunca fizeram contato com uma tribo. E jogasse-nos lá, nessa tribo. E a gente mostrasse toda a realidade que estamos vivendo, tudo a realidade que estamos vivendo no campo da ciência, e que, embora a ciência explique até mesmo hoje em dia a razão de Deus, muita gente a nega. Eu falo de uma tribo não contactada na Índia, mas vivemos numa tribo onde hoje a ciência é menosprezada e pouco estimulada em certas partes do nosso globo. E lá estivéssemos e mostrássemos as coisas maravilhosas que a vida, através das experiências humanas, no esforço humano de melhorar-se sempre, de buscar saídas,
Quando disseram que existia dentro do corpo humano órgãos, foi ridicularizado. Quando mostraram a conexão desses órgãos uns com os outros, a ciência foi ridicularizada. Quando mostraram que muitas doenças não eram castigo dos céus, e nunca foi. Se existe um karma, não é um castigo do céu. É uma resposta óbvia à lei de causa e efeito. Somos livres para o plantio, mas a colheita é obrigatória. E aí falaram de bactérias, vermes, vírus, e foram ridicularizados. Mostraram a penicilina, o antibiótico e outras coisas mais. Foram ridicularizados. A Idade Média era de 40 anos de idade, 30, 50. Hoje a Idade Média, para quem vive numa situação psicobiofísica, financeira e social estável, é de 80 a 85 anos. Mas, infelizmente, a nossa sociedade doente não sabe repartir, dividir. Não. Onde cada um quer multiplicar-se para si mesmo, ou só para si. E onde encontramos mesas fartas e outras faltam. Falta tudo. Eu vi uma cena de uma criança disputando o peito de uma cadela com um cachorrinho. A criança tomando o leitinho num pico do peito da cadela, depois ia para outro e via um cachorrinho, ela afastava o cachorrinho e ia buscar o peito, ela disputando o peito com um filhote de cão. E ela se alimentando do leite da cadela. Cadê o ombro? Que ombro? Temos o ombro dele para chorar. E ele sustentou no próprio ombro a cruz que nunca mereceu. O ombro não é só importante para chorar, mas para sustentar. Sim. Para sustentar não só cruzes, mas principalmente estacas para construir moradas, estacas para construir pontes, hospitais, escolas, ombros para suportar e levantar e carregar feridos, mortos. Sim. Quem não precisa de um ombro? Eu já tive vários ombros em que descansava nesses ombros.
Fui buscá-los distante, tinha perto de mim. Uns eu perdi muito cedo. E eu ando perdendo muitos ombros. Eu ia buscar os ombros de Chico Xavier. Já fui buscar os ombros de Irmã Dulce. Eu queria um dia ver os ombros de Madre Teresa e a conheci. Eu já fui atrás dos ombros do amigo do Divaldo Franco, Swami Satya Sai Baba, o Abade Pierre, quando era católico, na minha infância, 9, 10 anos de idade, eu fui atrás do ombro de Dom Helder Câmara e ouvi seus conselhos. Um ombro de Berina, Holmes, Dona Dulce. O ombro do meu pai, que prematuramente eu perdi. E o ombro mais doce, mais belo e o mais forte que eu conheci, o da minha mãe, Dona Florinda Augusta. Teve um momento de prece, que eu estava me perguntando, todos os meus ombros estão se indo. E uma entidade amiga apresenta-se a mim e diz: não é mais hora de buscardes um ombro, é hora de dardes o teu. Sim, é o momento da grande solidariedade, de sermos um ombro para o outro. Muitos acham que minha profissão como psicólogo é dar o ombro. Não. É fazer com que o outro tenha consciência de que necessita de um ombro e que muitos necessitam do ombro dele. Dar o ombro não é assumir o outro, não é assumir a dor do outro, é ser simpático à dor do outro. Muita gente quer o ombro para que a gente carregue o peso dos outros. Não. Observe ele. O Cirineu veio, carregou um pouco a sua cruz, mas ele a tomou de volta até o Gólgota. Subiu o Monte da Caveira com a cruz nas costas, que não merecia. Muitos se aproveitam dos nossos ombros largos para fazer com que a gente carregue-os pela vida. E existe aqueles ombros cínicos, maledicentes, que dão os seus ombros à troca de alguma coisa, de favorecimentos psicossociais, políticos e financeiros, crápulas. Pedem até em troca favores sexuais. Cretinos. Pobres e podres do existir.
Sejamos nós. Esses ombros. Mas tenhamos que tomar um certo cuidado, para que as lágrimas que não sejam derramadas aqui não sejam de fel, para comprometer o teu ombro. Simpatizar-se com a dor do outro não é assumir a dor do outro. Chorar um tempo é necessário, por todo o tempo. Não. Tem tempo. Se ficares o tempo todo o tempo, o ombro não é mais uma precisão. Não. O ombro torna-se um desserviço. Um desserviço. Qual é a parte mais importante do corpo? É o ombro. Fez-me lembrar outro caso interessante agora. Foi de um pai para um filho. O pai disse ao filho: olhe, se você passar no Enem, no ex-vestibular, eu lhe dou um carro. E o filho olhou e disse: sério? Eu disse: sério, dar-te-ei um carro. E o filho estudou com afinco, estudou. E sempre aguardando, expectante. Chegou no ensino médio, aí foi que ele estudou. E ele visava só o carro. Um dia ele faz o Enem, ele passa na escola pública até. E aí, o pai fez uma festa para comemorar o vestibular dele. Ele passou em medicina. É uma nota muito alta. Requer muito esforço. E aí, o pai fez uma festa para comemorar. E na hora maior da festa, o pai com uma caixa. E ele disse: lá está a chave do meu carro. E o pai entrega a caixa ao filho. Ele abre a caixa, olha. Era uma Bíblia, o Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas à luz da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo. O filho olhou para a mãe, olhou para o pai, nada disse. Veio uma profunda decepção. Profunda. Ele não cumpriu o que fez. E aí, no outro dia, ele já vai cuidar dos papéis para a sua matrícula. E a partir daquele instante não mais falou com o pai ou a mãe. E o pai e a mãe sem saber. E disse, ele deixou o presente sobre a mesa e não levou. E o pai, calma, paciência. E aí ele chegou em casa um dia, pegou as roupas e foi embora, deixando só um bilhete de que ia ficar nos cômodos da universidade. Iria morar no campus universitário. Formou-se, começou a estagiar, arrumou diversos empregos. A primeira coisa que ele fez foi comprar o seu carro. Comprou um apartamento e tornou-se muito rico.
E um dia ele soube da morte do seu pai. E ele disse, eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir pela minha mãe. Ou vou ter que ir porque eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E ali estava o velório acontecendo. A mãe olhou, sorriu. Como vai, meu filho? Tem se alimentado direitinho? Coisas de mãe. Meu filho, você nunca aceitou o presente do seu pai. Nem ele, nem eu sabíamos o porquê. Mas está aqui. Leva para ti. Leva. E ele disse, por que eu vou levar? Porque aí estão os seus 2 presentes. Seu pai fez um cheque para que você comprasse o carro do modelo que você quisesse, da cor que você quisesse. E o cheque está dentro da Bíblia, porque ele disse, desses 2 presentes, o Novo Testamento, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é o principal presente, onde ele vai poder ter a condição precisa de assumir qualquer responsabilidade perante o mundo e a Deus, sem jamais causar dano a si ou a outrem. O cheque ainda está aí. O cheque ainda é válido. Compre seu carro. Às vezes a gente se antecipa e não vê os valores nas pessoas, não vê os valores nas palavras, não vê os valores na vida, não consegue dar o devido valor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. As revelações espíritas, através do seu Pentateuco. E ainda assim, a gente continua sem olhos para ver e sem ouvidos para ouvir. A gente continua atrás de ombros para chorar o que a gente poderia evitar, de ombros para sustentar o que é nosso dever levar. O ombro é importante, muito importante e necessário para quem tem um dever cumprido. Os ombros será um verdadeiro perigo para os ociosos e preguiçosos. Para aqueles que vivem no crime, não só físico, mas os crimes psíquicos, o ombro também é necessário, porque faz com que repouse suas dores e encontre neles uma fécula, um grão de esperança. Meu ombro é teu, que o teu seja, pois, de muitos outros tantos. E assim, ombro a ombro, teremos mais valoração, teremos mais força, mais ideação. São essas pequenas palavras da reflexão da noite de hoje, desejando a todos muita paz e progresso espiritual. Meu ombro é teu ombro. Quando eu cuido da tua saúde, eu cuido da minha.
Quando eu cuido da tua paz, eu estou construindo a minha. Quando eu cuido do teu amor, edificando o meu, eu estarei. Como diz Francisco, relembrando Jesus, na sua imensa glória, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo no homem velho que se vive para a vida eterna. Muita paz.